Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 27 do módulo 7, funções. E agora a gente tem mais um desafio, que é bem bacana, bem interessante, tá? Vamos ver quais são os requisitos desse desafio, pessoal. Basicamente, nesse desafio é pedido para a gente calcular a variância populacional, que é dada por essa fórmula aqui, ó, sigma ao quadrado. E aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma soma. Nessa soma, pessoal, a gente vai fazer a diferença de n valores, de 1 variando até n, de x de i menos μ ao quadrado, tá? Isso aqui é a diferença ao quadrado de cada valor com a sua média populacional μ, tá? E como é que eu calculo a média populacional μ, pessoal? Isso aqui é o número de valores é n, né? 1 sobre n grande, porque n grande indica população, número de valores numa população. E agora eu vou pegar cada valor i. Então, eu vou pegar x1 mais x2 mais, enfim, eu vou somando vários valores até x de n. Vou somar n valores. E depois que eu terminar de fazer essa soma, eu divido por n, né? E obtenho, então, o μ. Depois que eu obtive o μ, eu vou, então, fazer a diferença ao quadrado e faço essa soma e depois faço 1 sobre n, tá? Então, vocês veem que tem, enfim, tem uma sequência de ações aqui que a gente vai explorar melhor daqui a pouco no nosso planejamento, tá? Agora, uma outra coisa que é pedida, pessoal, é que eu posso calcular a variância amostral, tá? Então, é basicamente a mesma coisa, só que agora você vai indicar como é a amostra, um x barra, e você vai usar n pequeno, porque você não tem todos os valores, você só tem uma certa fração de valores em relação ao total, que é a população. Mas a conta em si é similar, tá? O jeito aqui é você pegar os n valores, somar de 1 até n, tá? Calcula o x barra, que a gente chama assim, né? Como peguei, fiz a soma, dividi por n, né? Que é o número de valores. E agora eu vou fazer a diferença, pessoal, de cada valor que eu tinha ali, que eu fiz a soma, né? Vou comparar e vou subtrair cada valor com a sua média, que foi calculada aqui, né? A média amostral. Isso vai ser feito, essa diferença vai ser feita ao quadrado. Eu vou somar as n diferenças que eu vou ter e depois eu vou dividir por n menos 1. Por que n menos 1? Porque é assim que a gente calcula a variância amostral. Tem uma razão mais elaborada, mas eu não vou aprofundar hoje nisso, tá? Por que aqui é n menos 1 e aqui é n, tá? Muito bem, agora tem uma coisa importante. A função que vai fazer uso ou da variância populacional ou da variância amostral vai ser a função desvio p, tá? Essa desvio p, como é que eu vou passar os parâmetros? Eu vou passar assim, ó. Eu vou passar os parâmetros assim, asterisco, asterisco, par. Então, na verdade, eu tenho esse cara aqui que é como se fosse uma lista de parâmetros, tá? Só que para eu acessar os elementos que foram passados por essa lista, eu tenho que especificar um nome, né, que é dado para cada parâmetro. Então, tem um primeiro parâmetro que é lista e um segundo parâmetro que é type. E aí o que acontece? Na hora de chamar essa função, pessoal, de obter, de resolver as coisas com essa função, eu tenho que fazer a chamada dessa forma, ó. Então, isso aqui, por exemplo, seria uma variável local que eu atribuí valor para resolver o problema. E aqui eu tenho, então, o parâmetro propriamente dito, lista, que guarda os valores de lista. E depois eu tenho aqui o type, que vai guardar o tipo, né? Se aqui for variância populacional, então o type é igual a 0. E se for amostral, o type é igual a 1, tá? Então, esse aqui vai nos dar o desvio type. E aqui é retornado, então, ou a variância populacional ou amostral, tá? Esqueçam esse comentário aqui que está errado. Ok. Então, pessoal, vamos fazer o nosso planejamento de funções. A gente viu pelas fórmulas aqui, ficou super rabiscado, mas que há uma série de coisas que a gente pode aproveitar, tá, pessoal? De similaridades aí que podem ser aproveitadas. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho média aritmética, tá? A média aritmética, ela pode ser calculada do mesmo jeito, seja para a amostra ou população. Então, aqui, ó, isso aqui é a média populacional, isso aqui é a média amostral, tá? Muito bem. Então, para a gente calcular essa média populacional amostral, pessoal, é útil a gente ver lá a aula 23 e 24, na qual a gente mostrou como é que a gente transformava a questão de somar valores, né? Uma função que fazia a soma de valores,
para uma função que fazia o quê? Fazia a média aritmética. Então, na aula 23 e 24 a gente explorou isso, tá? E a gente vai aproveitar esse conhecimento, certo? Muito bem. Depois, então, pessoal, o que acontece aqui? Ó? Eu vou calcular a diferença ao quadrado, né? Então, para isso, pessoal, o que eu vou precisar aqui? Ó? Eu vou usar a média aritmética, né? Essa conta aqui que veio da média aritmética vai ser passada para cá. Eu posso usar essa função aqui nesse cálculo, né? Então, com esse valor obtido, esse ou esse, automaticamente eu vou fazer a mesma conta aqui, tá vendo? Ó? Isso aqui é a mesma coisa, ó. Tirando que aqui é mi e aqui é x barra, mas a conta que eu faço é idêntica aqui. Então, o resultado dessa função vai ser passado para cá, e esse resultado dessa função vai ser usado aqui, ó. Só que eu vou usar a diferença de cada elemento com o resultado da média populacional ou amostral ao quadrado, faço a soma nos dois casos, obtive esse resultado aqui, pessoal. Agora, então, eu vou calcular o desvio padrão amostral ou desvio padrão populacional. O que vai ser isso? Ó, se eu for olhar agora aqui, eu vou ter, então, xi menos x barra ao quadrado e xi menos mi ao quadrado, tá? Aí você fala, poxa, mas não mudou nada, né? Porque aqui você já tinha feito essa conta aqui já está resolvida, na verdade, você calculou nessa função, tá? E aqui também, com a mesma função, você resolve esse bloquinho aqui. A diferença nessa função para essa é a seguinte, ó, eu tenho o s ao quadrado, e aqui é o sigma ao quadrado, né? Aqui vai ser dividido por 1 sobre n menos 1, e aqui sobre 1 sobre n. Então, a diferença entre essas duas funções aqui, pessoal, onde é que está a diferença entre essas duas funções? Basicamente, as contas são idênticas. A única diferença vai estar aqui, ó, na hora de dividir por n ou por 1 sobre n menos 1. Tá? Aí, para finalizar, com essas duas funções prontas, devPA, que é o desvio padrão amostral, e devPP, que é o desvio padrão populacional, eu vou então obter a função desvio padrão, tá certo? Que pode me dar tanto essa equação como essa. Só que para eu saber qual dessas duas contas eu vou realizar, eu vou ter que passar a lista de parâmetros, né? A lista, e aqui vai ter um parâmetro que me diz se eu vou pegar essa conta ou essa conta daqui, tá? Muito bem. Então, só para a gente resumir aqui, pessoal, o que a gente vai precisar, né? A gente vai precisar dessa sequência de funções e vai precisar também desse tipo de parametrização para construir a função desvio P. A gente vai levar em consideração todas essas questões que estão resumidas aqui, e esse PDF dessa apresentação vai estar na descrição do vídeo, tá certo? E isso vai ser usado para a próxima aula para a gente escrever o nosso código, pessoal. Então, antes de sair escrevendo código de forma bagunçada, desestruturada, é legal, às vezes, a gente ter um mapa relacionando as coisas, entendendo como que elas estão encadeadas, tá bom? Então, é isso que a gente vai usar, e esse mapa e essas especificações, para a gente gerar o nosso código, e não percam a próxima aula, porque a gente vai fazer, de fato, passo a passo esse código, tá? Obrigado, então, pessoal. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, e até a próxima aula, pessoal. Tchau!